Bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando, em nome de nosso Senhor Jesus, a live de hoje. Como sempre falo de uma maneira diferenciada, com meus poucos termos de expressão, né? Porque eu não tenho essa sabedoria humana de estudos e formaturas. Então, às vezes falo coisas que alguém pensa que devia ser de outra maneira. E eu concordo plenamente, porque quem não erra nesse mundo, né? Os mais sábios desse mundo têm se tornado os que mais cometem erros. Então, nunca te julgue pequeno, ou até mesmo analfabeto, né? Como dizem, porque analfabeto, essa palavra deve ser empregada, mas tem os seus termos. Porque, na verdade, não existe analfabetos, viu? Não existe. Ao todo, entenda bem o que eu estou dizendo. Esse analfabetismo, ele se emprega só dentro dos anos letivos do estudo, né? São os anos que estão estudando. Que vem a ensinar a ler, escrever, até levar a uma profissão. Eles o consideram nessa área. Mas vamos considerar agora o não alfabetismo em seu conteúdo, sobre tudo. Quem nesse mundo não sabe falar alguma coisa de importante? E quem nesse mundo só fala coisas importantes e não fala nenhuma que venha a dar errado? Tá para nascer. E o pior, não vai nascer quem faz isso, certo? Porque isso veio uma vez para servir até os fins do mundo. Jesus, que aconselhou sobre tudo o que ia acontecer e o jeito que o Pai exigia de cada um. Ele deixou uma lição de vida, qual nele nunca se encontrou dolo, em suas palavras. E no seu comportamento. Nunca houve maldade e nunca houve maus testemunhos, porque é o que mais ensina com as leis, com as escolas, porque tudo tem uma diretriz. Mesmo que essa pessoa esteja dirigindo mal, mas há uma lei por trás obrigatória que nos obriga a ser daquele jeito. Tanto que a própria Bíblia veio dizendo: obedecei à lei do país. Não referiu que tipo de lei. Poderia ser uma desgraça, né? Mas Jesus estava vendo que contra a força não há resistência, certo? Não adiantaria alguém falar: não obedeço isso porque não acho certo. Ou adiantaria? Ele vai ter que fazer daquele jeito, ou então será punido. Jesus, não querendo deixar essa coisa em cima da pessoa, já advertiu. E tem mais, está escrito: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque muitas vezes você vê uma coisa que não tem condições de engolir, mas você vai contra, você vai sofrer. É melhor obedecer do que você sair mal depois. É isso que Jesus está falando num outro linguajar, certo? Então vamos caminhando. Quando Deus colocou o povo, eu digo povo, porque teria muitos povos já, quando veio
a história ali que fala de Adão, né? Da criação de um novo sistema de ser humano para resgate. Ele nunca tocou nessas ações, porque o que é da carne é carne, a Bíblia diz, né? E o que é do espírito é espírito. A intenção de Deus não era aqui criar um frigorífico carnal aqui, em termos, para ver, claro, que seria canibais. Se tivesse colocado e falado, vocês vão comendo um ao outro aí e vai sobrevivendo. O que ele colocou foi que cada um tomasse a sua decisão, lavrasse a terra, plantasse, criasse e vivesse. Ou que não fosse desse jeito, que a tecnologia, meios de sistema de trabalho, ia surgir bastante depois. Então, ele deu um livre-arbítrio, que eu falo sempre, que você escolhe de que lado quer ficar. Se na perfeição do espírito ou na evolução da carne. Porque da carne, é como eu tenho dito sempre, mas são essas coisas que têm que ser pregadas. O que me adianta abrir a boca aqui agora e falar milhões de profecias, dizendo que Deus falou isso comigo e depois dá tudo e nada? Aonde esse profeta vai enfiar a cabeça depois? E o que ele cometeu? Entrando na intimidade de Deus, dizendo que Deus falou comigo. A Bíblia está falando. Ai daquele que disser alguma coisa ao povo que eu não esteja dito. Eu vou exterminar ele. E não explicou a forma que vai exterminar esse elemento. Depois, quando for amanhã, o negócio dele não dá certo, ele é perseguido por alguém, perde seus amigos, e ele fala ainda, eu nem sei por quê, que foi que eu fiz para me trazer essa doença que eu estou sofrendo, o que foi que eu fiz para perder os meus amigos. Está vendo? Está sendo exterminado. A pessoa perdeu saúde, perdeu amigo, vai se perdendo dentro dos negócios desse mundo, o mal fica mais forte do que ele, puxa ele para o lado. E aí ele está sendo exterminado. Por quê? É porque ele deixou de existir da maneira que Deus o colocou. E Deus tirou as mãos de cima dele da proteção, essa pessoa deixa de existir, mesmo estando existindo aos nossos olhos. Porque tem até um ditado no mundo, a galinha do vizinho é mais gorda, certo? Porque os olhos só olham para cima daquilo que aparece. E o conteúdo de tudo que é essencial e que está do lado de Deus e que é o mais importante são coisas que nós não vemos, certo? Às vezes vemos, se procurar por revelação. O apóstolo São Paulo disse, o que Deus está reservado para os seus, os seus, então tem alguém que não é dele, né? Veja aí. Mas ninguém prega assim. Esse é o problema. O que a apóstolo Paulo disse assim, eu fui até o terceiro céu. Ele disse assim com ênfase, para não se exaltar, disse, eu conheço um homem em Cristo que foi até o terceiro céu e lá viu coisas inefáveis, que o homem nem adianta contar. Porque eles não vão, certo? E as coisas que Deus tem preparado para os seus são coisas que os ouvidos nunca ouviram e os seus olhos nunca viram e nunca subiu ao coração do homem. Ele resumiu as palavras, mas dos homens seria a palavra mais eficaz. Tudo bem. Então, quando virdes as nações se revoltarem, guerras, perplexidade das nações, quer dizer, o que vai acontecer com o nosso povo? Um dia ele avisou que ia chegar até esse ponto, a ponto de homens desmaiarem de terror.
E quando ele ainda falando nas profecias, ele disse, mas ainda não é o fim, não. É só o começo. E diz mais, o princípio de dores. E o que é que estamos esperando? Estamos esperando, só tem uma profecia para cumprir. Para que termine essa rotatória, essa roda gigante girando ao avesso, só tem uma profecia para acabar de cumprir. Esse mês já começou. Jesus disse. Em todas as profecias, dos profetas passados e de Jesus. Porque o que passou para cá de João não é profeta. Porque os profetas duraram até lá. E quem disse foi o Filho de Deus. Se eu disser que o meu amigo é profeta, ou eu sou um profeta, eu já estou furando a barreira das leis de Cristo. Porque ele quem disse, não tem. Porque desde então aí a profecia ia passar por palavras faladas e não palavras que dizem ter ouvido de Deus diretamente para que possamos confiar. Certo? E aí, então, é muito longa a explicação da palavra falada em lugar de profecia. Vou ter que fazer uma live só em cima dessa parte, para ficar mais fácil, que ainda não cheguei. Eu estou fazendo apenas o rodapé. Eu não cheguei no local que precisa. Imagina você que Deus, para escolher o dele, ele escolheu antes que o mundo existisse. Olha só. Quer dizer que tudo que vem aqui se vai embora tendo que consertar problemas, maldades que fez alguém. Aqui, quando morre uma pessoa aqui na Terra, a maioria das pessoas fala que chegou no céu. Está lá na casa de Deus, junto com Deus. Isso não é só uma babaquice que aprenderam com alguém. Isso é um desrespeito à intimidade de Deus. Porque não tem seres, a não ser os celestiais, que possa ficar no habitat de Deus. Primeiro porque ele não tem lugar predileto para isso. Ele está em todo lugar. Ele mesmo disse, não tem nem como fazer uma casa para que eu habite ela. Curvo para ver a terra, abaixo para ver o céu, e até é onde eu apoio meus pés. Que casa me edificareis? Disse Deus. Então, está tudo errado a maneira com que estão dizendo. Vamos voltar ao ímpio, né? Ele pratica aqui tudo de ruim durante a vida para viver um bem próprio, né? Aí depois, quando morre, eu falei e vou citar o nome. Disso posso, certo? Até porque eles não convivem mais junto aqui na Terra e eu não estou agredindo. Eu estou falando a verdade em cima de pessoas que eu não estou acabando a moral dele. Porque daqui para lá eu não estou falando de uma maneira de uma transmissão eletrônica para que eu condene eles lá. Eu já disse isso na live. Os mormonos assassinos eles são elogiados até hoje. Teve até pessoas que eu achava que tinha cérebro dentro da cabeça, dizendo que ele estava tocando as músicas para Deus ouvir. Parou aqui, mas foi para o céu e está tocando lá. Eu até citei uma coisa, mas pode falar, tem coisa pior que essa? Você ouviu muito bem aquela música Sabão Cracrá, certo? Não precisa falar mais nada. Deus ia aceitar aquela pornografia, aquelas palavras pornográficas, na santidade, acima de todas as coisas. Lá de frente, eles fazendo aquele show, aquelas porcaria de música, que sabe por que eles foram embora? Cedo, que alguém acha que foi precoce? Foi porque Deus tomou uma decisão, porque se aqueles caras continuam falando aquela putaria,
Que jeito estavam nossas crianças hoje? A gente já encontrava menininho que nem sabia falar, criancinha, sabão, cacá, tetá, tatá. Eu não vou nem citar, eu tenho vergonha até de falar isso a público. E tem infame, gente burros, podemos usar assim, que ainda tem coragem de falar que estão fazendo show para Deus lá no céu. Hã? Cantores e cantoras aqui que passou a vida falando de amores diretamente pornográficos, morreu, tá lá, foi fazer show para Deus. Meu amigo, tá aí a escolha de Deus. A pessoa conhece os que Deus escolheu, como diz ele mesmo, antes que o mundo existisse. Porque o que ele escolheu não faz, não entra nessas patavinas não, meu amigo. Ou então nós não estamos fazendo um dever altamente sendo preciso. Nós estamos misturando as coisas divinas com as coisas, com elementos aí, com aquelas danças imorais, aquelas coisas todas, aqueles palavrões, casa de prostituição em grupo. Aí depois morre um desses chefes. A população fala: perdemos um grande homem ou uma grande mulher. Não está mais entre nós, mas os anjos recebeu do céu. Um camarada que era diretor de uma casa pornô, certo? Onde se encontra seres humanos transando com animais, certo? É essa parte da profecia que ainda falta cumprir. O evangelho do reino, sério. Pisa na bola lá dentro do reinado para ver o que acontece. O pescoço vai embora, não é isso? Então, enquanto esse evangelho do reino não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Jesus que falou isso. Agora, isso aí surge pessoas lá que são dirigidas pelo diabo e vai querer trocar as minhas palavras. Vai dizer, ele está incentivando o povo a deixar de se divertir. Nosso país é alegre. Nosso país está tirando o direito da privacidade da pessoa. Privacidade é privacidade. Agora, expor em rede social ou mesmo na rua, misturando essas pornografia com as coisas divinas, meu amigo, essa pessoa não precisa esperar nada, não. Ele vai morrer com o próprio veneno. Se você não dá conta de dirigir um país, não é de assustar, porque nós não conseguimos dirigir nem a nossa própria casa, para que ela não venha produzir um filho ou uma filha que venha nos trazer tristeza. Nós não conseguimos. E dirigir o país? Então, tem que ter um certo processo ali dentro, que pode ter parte que quer levar para o lado de Deus, mas como eu sempre falo, para o lado de Deus sempre vai a minoria, até porque ele não quer, ele fez uma escolha. Eu explico sempre, tentando usar a melhor maneira. Se ele fez a escolha, meu amigo, se você faz a escolha num montão de coisa, você vai escolher o que você quer, ou o que te faz necessário, que vem te trazer êxito. Mas se alguém perguntar, e o resto? Aí o resto é o resto. O resto, quem estava determinado a escolher, não quis. Mas eu também não quero, não. Ele não quis. Chega outro e fala, o fulano teve razão de não escolher isso. O que nós vamos fazer com isso? Qual o destino? O lixo. Você viu aí, causa até tristeza na gente, de saber que uma grande parte da nação tem escolhido a parte do lixo. Você entendeu? Eu não estou falando de leis, não. Eu estou falando de pessoas, nós, eu. Eu estou falando sobre direção, que não temos condições de fazer nem aquilo que mais gostaria na nossa própria casa.
Tem pessoas que falam, eu quero construir um aquário nesse lugar aqui, ó, para pôr peixes lindos. De repentemente, ele está aí com seus peixes lindos, e ele sobe na cabeça, não, nesse lugar devia ter um armário para mim. Pedreiro, arranca esses peixinhos. Quem quer algum deles aí? Eu já vi isso acontecendo. E naquele lugar ele põe um armário. Quando for daqui uns tempos, ele diz assim, meu Deus, o que eu fiz? O meu maior sonho era ter um aquário aqui dentro de casa. Ou seja, tem como confiar no homem? Seus pensamentos são variados. São manufaturados. Por mais inteligente que ele seja, ele comete erros. Agora, o que a Bíblia recomenda, sabendo que praticamos erros, erramos por pensamento, palavras e obras, o que ela recomenda é o seguinte: quando você descobrir o erro que você fez, deixe de fazer. Procura uma maneira de não fazer de novo. Porque senão, esse elemento que não tomar tal decisão é porque ele gosta, ele está achando bom. E se ele está achando bom, Deus é liberal nesse assunto. Ele mandou escolher, né? Nem ele, Deus, intervém nesse livre-arbítrio que ele próprio deu. É quando eu disse numa live que se não abrir a porta para Deus, ele não invade. Aí são quando os pedidos que fazemos não chegam a lugar nenhum. Certo? Olha, é claro, aquele que, se tivesse condições, que Jesus chegou a falar, não quereis ser demasiadamente justo, quer dizer, você não vai conseguir. Porque quando você estiver em cima da melhora, alguém vai te pisar o pé ou fazer algo que você vai sair da sua capacidade de entendimento. E você vai passar a desentender com algo. Certo? Mas se conseguíssemos, e quem garante isso é a Bíblia, procurar os rumos de Deus e fosse brigando contra o erro, brigando de certa forma, né? Claro. Não aceitando. Esse elemento fica numa situação que as energias de Deus vai tomando conta dele, que às vezes chega coisa na casa dele que ele não pediu, chega ao bem dele, sobe no coração de um outro lá que fala, eu vou mandar essa coisinha, tal, vai melhorando. Isso eu estou falando no sentido material. Os seus negócios tudo vão dando certo, ou se não dá outro certo, mas o equivalente ao que ele precisa acontece. Mas se ele pegar, essa energia é a do lado material. Agora, do lado espiritual. Se ele fixar, conseguisse, alguns até já conseguiram aqui na Terra, mas depois, até com espaço de tempo, ele achou que estava sendo muito difícil e resolveu passar para o lado da direção carnal. Perdeu tudo o que ele já tinha começado. Mas se ele permanecer no lugar, ele fica com as energias de Deus, ele fica de situação que até se ele encostar a mão na cabeça de alguém que esteja com a dor de cabeça, ela desaparece na hora. Eu vi isso acontecer muito. Pessoas estão lá no fundo da cama, já com os dias contados, levanta, vira um herói. Você entendeu? A aproximação, a Bíblia diz, dê um passo para mim e eu darei 2 para vós. A pessoa vai convivendo com Deus na intimidade do poder, não a intimidade de Deus, que isso jamais podemos atingir. Nem podemos nem querer tomar tal decisão, mas a intimidade do poder. Fica de situação que a sombra do elemento cura enfermos. Nós vemos Pedro. Pedro chegou a uma posição tão alta que ele andou para próximo, que quando ele ia numa cidade era impossível ele orar para todo mundo para ser curado. E orava e curava mesmo. Hoje a oração, a maioria delas não cura nem dor de barriga. Nós temos que investigar. Isso não é eu querendo rebaixar religiões, de maneiras alguma. A religião, de certa forma, até faz parte
Claro, com revelações que alguém alcance a visão que é interessante. E aí, nós vemos que o suor de Paulo era levado toalhas e ele, da loucura da pregação, e lá na região faz muito calor, ele suava muito e eles vinham com os aventais e tal, e aqueles véus, aquelas coisas, e enxugava, passava. Às vezes não sobrava nem suor, porque todo mundo queria passar. Os que vieram ali foi porque não conseguiram trazer os enfermos. E levava. Tinha paralítico lá deitado e chegava, passava aquele mesmo pano que passou no rosto de Paulo, ele batia de pé. Você vê que situação a pessoa vai ficando? Ele vai ficando assim. Se você fizer o bem e não concordar, porque não adianta você fazer bem e torcer que o mal dê certo para outros. Mas se você fizer o bem, você vai se aproximando do bem, né? Assim como o doce é doce e o amargo vai continuar sendo amargo. Aí se você não gosta de amargo e nem de doce, fica no meio, mas não condena nenhum. Agora, se você gosta mais do amargo do que o doce, siga em frente, porque a decisão é sua. E não é porque é amargo que vem a ser um veneno. Tem muitas pessoas que gostam de alimentos amargos. E se você gosta do doce, moderadamente, é claro, porque se não soubermos ingerir isso na porção certa, pode atrapalhar a nossa saúde. Mas pelo menos fica a palavra, entre o amargo e o doce, eu escolhi o doce. Ou vice-versa. Então as decisões do Evangelho do Reino é essa. O Evangelho do Reino não é esse que vem propagado por profecias até diabólicas aí, que não vai para canto nenhum, não cumpre nada, é só paroleiros, certo? Então, o Evangelho do Reino são algo revelado que você chega para você, é individual. Se Deus quiser que chegue no outro, vai chegar no que ele já escolheu antes que o mundo existiu e vai fazer por ele. Ah, não, aí você está falando que Deus é parcial, e a Bíblia diz que para ele não há acepção de pessoas, e não há. Quando você planta uma lavoura, às vezes você está andando segundo a vontade de Deus, e o outro, às vezes, até é ateu, emendado na sua, ou seja onde for, Deus vai mandar chuva para que cresça o seu produto, mas vai mandar para ele também. O sol que ilumina, nos aquece, clareia, corre com as trevas, vem para você, mas vem para os mais ímpios desse mundo. É nisso aí que Deus está falando, que não faz acepção de pessoas. Mas faz sim, faz. Eu mostro o rumo que faz. No livro de Ezequiel tem um local que Deus falando, se alguém continuar sendo um tropeço, de certa forma, ele poria um tropeço na frente dele para que ele morra. Ué, mas ele não era parcial, que cuida dos ímpios, a Bíblia diz que ele manda o sol para todos, chuva para todos, e porque não faz acepção de pessoa? Vê aí o que acontece? Vamos ver se ele não faz acepção de pessoa? Lê lá no Velho Testamento, ali na história de Moisés. Quando começava a pisar na bola, ele mandava Moisés mandar executar aquelas pessoas, matava, certo? Ele mesmo disse, eu sou o Deus que mato e faço viver. E não conheço outro Deus semelhante a mim. Então é isso, meu amigo. Para nós agora só resta procurar. Se nunca o procuramos, passamos a fazer isso. Modificar o sistema da nossa casa. É a base que começa como os Espíritos Santos, enviados por Deus para te ajudar, ele tem condições de entrar. Porque se dentro dela tiver más energias não é você falar demais, falar muito.
ou às vezes até falar contra alguma coisa. Não, isso não é más energias. Porque aí a boa seria assim, você tem que aceitar tudo. E se você aceitar tudo, você está fora dos planos. Então, as más energias que eu estou falando é individual. É você lutando contra o mal de certa forma. Aquele que você não dá conta de fazer, não consegue vencê-lo, pelo menos deixe para lá, deixe o ímpio o seu caminho e tu converta-te ao Senhor e Ele vai cuidar de ti. Certo? Palavras bíblicas. Meu Deus, nós agradecemos o Senhor acima de todas as coisas. Os vossos trabalhadores que prestam trabalho, os anjos da guarda, os bons espíritos, a ajuda dos outros que estão aqui, aos que estão procurando chegar até ti, Senhor. Porque esses que nem estão importando com isso, é porque não foram escolhidos pelo Senhor. Eles podem passar a ser um dos escolhidos, desde que ele abandone, maldiçoa a causa errada e passe a fazer o bem. Aí vem aquela palavra que Jesus disse, será salvo. A palavra será ainda é indecisa, porque pode ele entrar e depois sair. Então, se ele permanecer, meu Pai, eu às vezes faço esse tipo de petição, até nisso eu tento fazer a explicação. Me dê sabedoria, Senhor, cada dia, interpretação, revelações, e faça com que os nossos ouvintes, em qualquer lugar que estejam, eles vão se aperfeiçoando, entendendo, para que possamos formar um grupo maior que possa estar ouvindo o Evangelho do Reino, porque o resto já cumpriu tudo, Senhor. Não tem nenhum filósofo com teologia, pode ter teologia sistemática, que venha provar que falta alguma coisa. Só não estão enxergando o Evangelho do Reino, que não é o mesmo do outro. Enquanto o Evangelho do Reino não for pregado, significa que os outros que estão sendo pregados ainda não é o do Reino. Então, aí virá o fim. E o fim, nós sabemos, pelas profecias. Não, as profecias foram ditas, não profetizando. Porque não sabemos o dia nem a hora. Jesus disse, nem eu sei, e nem os anjos. Jesus falou. Mas tem pessoas por aí que sabem. Então, peço a bênção do Senhor sobre a casa, sobre a vida em si das pessoas. E peço a todos que estão ouvindo também, Senhor, através dessa oração mística assim, no ensinamento, e ao mesmo tempo falando da vida espiritual, que esse povo coloque o like, que compartilhem, que se inscrevam nesse canal e me ajuda a passar a verdade, porque de mentira nós não estamos suportando mais, Senhor. Nós não sabemos mais nem quem é quem, na verdade. Nós vemos pessoas falando que do cristianismo e fazendo obras do diabo. Então, não estou condenando religião nenhuma. Lá dentro tem pessoas, eu já disse isso e torno a falar, certo? Que a gente tem que corrigir as palavras. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.